Olá, meu nome é Flávio Almeida, eu sou coordenador do mestrado em Design e Cultura Visual aqui do IAD. E eu sou a Cláudia Perdencar, eu sou, além de docente na unidade curricular de interfaces digitais do mestrado que o Flávio coordena, sou coordenadora aqui da área de empregabilidade e também faço a gestão dos projetos curriculares e extracurriculares desta instituição. Este projeto está integrado numa unidade curricular com o nome de Interfaces Digitais e pretende que os alunos ganhem aqui algumas competências práticas para fazer a ponte com a teoria, não é? No ambiente real. E, portanto, desafiamos a IT People exatamente para tentarmos ver de que forma é que alunos do mestrado 360 tinham capacidade de resposta, nomeadamente do ponto de vista geral, não é? E conseguissem integrar a componente tecnológica, nomeadamente a visão, porque eles não vão programar, como é óbvio, claro. Pelo menos ter essa percepção da componente tecnológica. Sim, em relação a isso, como a Cláudia disse, essa unidade curricular está integrada no mestrado em Design e Cultura Visual. E seria interessante falar um pouco sobre o que é o mestrado em Design e Cultura Visual e como essa unidade curricular se integra dentro do curso. O mestrado em Design e Cultura Visual não é necessariamente voltado para as áreas de tecnologia. A gente tem um outro mestrado aqui no IAD, que é o mestrado em Interação, que é mais focado nessa área. Só que o mestrado em Design e Cultura Visual ele tem uma amplitude maior de saídas e de possibilidades para as pessoas que vêm aqui estudar e fazer o seu mestrado a poder desenvolver um projeto em diferentes áreas. E esse projeto que nós estamos falando agora é um exemplo disso. É claro que tem pessoas que vão mais para a área de multimídia, mais para a área de ilustração, tipografia, branding, marcas, design gráfico, design editorial, há muitas coisas para se fazer. Porque especificamente no segundo semestre, a nossa grade curricular está organizada para que os estudantes tenham possibilidade de escolher o caminho que eles vão seguir no curso. E é aí que se encontra, entre as 8 cadeiras opcionais, a cadeira de interface. Que o que poderia dizer que é interessante é que o aluno ou a aluna seguindo os optativos, ao todo são 8, ele vai escolher 4, ele no segundo semestre ele já tem uma ideia mais amadurecida do que ele ou ela possa vir fazer em relação à dissertação e projeto no terceiro e no quarto semestre, no segundo ano. E ali eles poderiam escolher, por exemplo, em fazer design mais na sua vertente interativa, ou na interfaces, UX, porque temos professores e professoras, né, no corpo docente do IAD, muito competentes para orientar os alunos e as alunas para essa área do conhecimento. E também aqui no IAD há a preocupação em fazer um balanço entre a parte acadêmica, teórica, né, do conhecimento de fundo das matérias que são aqui dadas e que fazem parte do design e da cultura visual, como também da parte prática e relacionada com o que está acontecendo no mercado e por aí, né, na vida prática. Então, é um mestrado que não está fechado na academia em si só, mas que também está aberto e atento ao que se está acontecendo lá fora, tanto na parte de profissional quanto na parte acadêmica. Essa parte corta para ver, será que esqueci alguma coisa? Eu esqueci, há aqui um detalhe que é importante, que estes alunos inclusive podem, de hoje para amanhã, decidir que este projeto e esta colaboração que estamos a ter com IT People pode sortir numa dissertação de projeto. Ok. Portanto, sim, pode. Sim, mesmo que seja... portanto, nós estamos, como vejamos, o desafio era... esse contexto é exatamente claro, não é? Que estamos a fazer um teste para ver como é que resulta. Claro. E, portanto, quem sabe, daqui não poderão surgir algumas
dissertações de projeto nesse âmbito em que a própria empresa... E estamos aqui a falar também desta parte da componente dos alunos, ser uma turma tão internacional. Também é interessante termos perspectivas de pessoas que vêm de fora para cá, estudar estes temas, não é? Acabarem por ficar e integrarem no fundo o mercado português como profissionais especializados numa área que... Isso é uma parte importante também a ser dita, que em todos os ciclos, no primeiro, segundo e terceiro ciclo, licenciatura, mestrado, doutoramento, há um fluxo muito grande de alunos internacionais. Tem os Erasmus, que vêm aqui sazonalmente, mas também tem os alunos que fazem o curso todo. E no mestrado há pessoas de várias nacionalidades, Turquia, Estados Unidos, Áustria, Índia. Tem vários, Brasil, tem muita gente também. Turquia, não só dos alunos, mas do corpo docente também. Pois. E esta interação é interessante vermos numa das turmas qual vai ser o output, até porque o trabalho vai ser em grupo. Claro que sim, e eles vamos ter várias nacionalidades. Há o input cultural de cada um deles. Exatamente. Ou seja, eu acho que vai ser desafiante para todos. O desafio vai ser para todos, isso vai ser claramente para todos, quer para a própria empresa, quer para nós docentes e quer também para os próprios alunos. Portanto, acho que a riqueza da resposta é exatamente por esta articulação entre pessoas de várias culturas. Inclusive, as aulas também, nesse sentido, são dadas em inglês, dependendo da composição da turma. É algo assim, interessante, porque aqui no IAD há outras possibilidades. Porque no mestrado em Design e Cultura Visual, o aluno e a aluna, eles vão ter 2 semestres, 1 ano no segundo ano, para criar um projeto ou uma dissertação focada no tema da interatividade. E as aulas, elas são pensadas para dar maior valência, uma amplitude maior, né, de conhecimentos, fazer a parte de vídeo, colocar em multimídia, fazer a parte interativa ou mesmo trabalhar uma parte gráfica, dependendo de como seria o projeto. Então, há um conhecimento maior na parte visual, mas a parte interativa, tem 2 cadeiras, ergonomia e percepção visual, que poderia entrar, né, nessa parte, e a sua cadeira, né, de design de interfaces. De interfaces. Mas o mestrado em design de interação, obviamente, tem uma especialização, uma profundidade maior nesses temas. Porque no caso da unidade curricular de design de interfaces, os conteúdos, portanto, é uma unidade optativa de 2 horas por semana e, portanto, digamos que uma chega, como eu costumo dizer, aos conteúdos, não é? E nada tem a ver com uma dimensão que se poderá tratar no mestrado de design e de interação. Até porque tem outras competências, esses alunos têm outras competências que lhes permite chegar um bocadinho mais longe do ponto de vista também da própria dinâmica, da criação da experiência, da utilização da tecnologia, do próprio conhecimento da tecnologia, não é? E neste caso específico, os alunos deste mestrado contam com a minha ajuda e com a vossa ajuda também, não é? Que é para a gente dar aqui um empurrão nesse sentido, e também tentamos perceber se os próprios alunos híbridos não possam, por exemplo, de repente, fazer um mestrado em design e cultura visual, mas afinal a área que eu pretendia trabalhar era uma área diferente, não é? Também pode surgir isso e, portanto, a ideia foi um bocadinho tentar alimentar as coisas de outra forma aqui também. Aliás, você dá aulas nos dois? Eu dou aulas nos dois, exatamente, eu dou aulas nos 2 mestrados. Relativamente a esse tema, este era aquele que portanto, cá estávamos a conversar. Houve um boom inicial, não do ponto de vista académico, mas do ponto de vista profissional, muito focado dentro das aplicações e as aplicações web-based, nativas e web-based, e esse boom claramente veio mexer aqui também com o próprio processo académico, ou seja, a academia percebeu que estavam a crescer áreas relativamente emergentes, não novas, recentes no nosso país, mas nos Estados Unidos já eram prática comum e obviamente que a estrutura curricular teve que se adaptar nesse contexto.
Curiosamente, há áreas que já se sentem que está-se a dar os primeiros passos do ponto de vista profissional e do ponto de vista, e a Academia está-se a tentar perceber como é que vai se ajustar. Uma das áreas que eu pessoalmente sigo é a área da saúde e, portanto, a área de jogos é inevitável, não é? Isso é inevitável e eu penso que do ponto de vista quer educacional é onde claramente já existem muito valor e provas dadas. Sim. Do ponto de vista da saúde e da área mais propriamente da medicina, está-se a dar os primeiros passos e tentar perceber como é que a realidade aumentada vai tirar benefícios, vamos tirar benefícios da utilização da realidade aumentada. Não é? Agora, do ponto de vista da integração da educação, eu penso que também é uma mais-valia muito interessante. Isto porquê? Porque nós podemos ter, portanto, a ligação com a prática diretamente utilizando a tecnologia, ou seja, nós temos a teoria, não é? Sem ir para o contexto real localmente, vamos trazer o contexto real, portanto, à prática, não é? E eu pessoalmente estou muito expectante com esse desafio e estou à espera que me ponham desafios em cima da mesa nesse contexto, porque eu acho que é exatamente isso, não é? Porque nós não conseguimos estar em todo o lado, a toda a hora, e há tanta coisa a acontecer, não é? Nós estamos a viver num tempo em que tudo acontece ao segundo e a tecnologia permite-nos isso. Eu até costumo dizer que a tecnologia é uma ferramenta, não um excesso, é uma ferramenta e não algo que anda por aí perdido, não é? E nós temos de saber utilizá-la corretamente. E a educação, eu acho que a educação é exatamente isso, é nós trazermos um mundo real que não é inacessível, mas sim que provavelmente por uma situação ou outra não temos possibilidade de aceder a ela. Não é? E portanto fazer esse merge entre as duas situações, acho que isso é fundamental. Ótimo. Do ponto de vista do turismo, é exatamente a mesma coisa, ou seja, estou a imaginar a ir a visitar um sítio, não é, que possa ter contextos mais históricos e que não consiga aceder a eles, aos contextos históricos, e através do uso da tecnologia na realidade aumentada, ou com o meu simples telemóvel, consigo, portanto, ter acesso à informação, inclusive datada, todo portanto, um universo, não é, digital que me permite fazer isso. Obviamente, aquilo que eu sinto é que estas novas gerações são gerações muito mais gaming e são gerações que para eles já vai fazer sentido, não é? A questão da realidade aumentada, inclusive a própria realidade virtual, também, não é? E o que vai acontecer claramente é que o contexto do gaming, não é? Para eles e da utilização do telemóvel e do tablet é uma prática comum. Não é? É uma prática comum. Daí passar para o contexto do dia-a-dia, das tarefas do dia-a-dia, vai ser um passo, acredito que é um passo. Quando eu falo tarefas do dia-a-dia, falo coisas muito básicas como eu, por exemplo, de repente ter o acesso ao supermercado dentro da minha casa e poder escolher os produtos sem ser por uma lista que está dentro do telemóvel, ter o contacto visual com o próprio produto e por aí adiante. Não é? Portanto, há um conjunto de experiências, certo, que as novas gerações ou as gerações vindouras já vão estar muito mais habituadas. Para nós vai ser o total desafio. Venham elas. Exatamente. É um desafio que também já academicamente já está acontecendo aqui, porque enquanto você falava, eu me lembrei que já aconteceu nesse mestrado um projeto que utilizava a realidade aumentada. Não foi feito a programação, o aplicativo não estava funcionando porque a pessoa não tinha conhecimento da aplicação. E é claro, para fazer algo desse tipo necessita de uma equipe multidisciplinar para fazer isso. Mas foi um projeto para aplicação para turismo para Faial. Em que o objetivo era fazer com que o turista fosse completamente independente para visitar e conhecer a ilha da forma como ele melhor entendia. Tinha alguns caminhos pré-definidos que eram caminhos que estavam relacionados com o estado de espírito. Hoje eu estou mais romântico, hoje eu estou mais feliz, hoje eu estou mais introspectivo. Então o aplicativo sugeria caminhos de acordo com o horário, se tal coisa estava aberta ou não, ou de acordo com a época do ano, se o sol acabava antes ou depois, né? E foi desenvolvido aqui no mestrado de cultura visual e essa aluna continuou pro doutoramento. Eu acho que há aqui várias
vertentes que se podem, várias vertentes, não, vários contextos que se podem trabalhar. Talvez para mim o mais desafiante que possa existir é o contexto da medicina. Eu estou a falar um bocadinho até por experiência própria. Esse é um contexto muito desafiante porque requer um conhecimento muito vasto de outra área que nos passa bastante ao lado, não é? E, portanto, esse é um desafio, mas, portanto, estes trabalhos não são feitos com equipas isoladas, são trabalhos multidisciplinares, não é? Sempre, inclusive, por exemplo, neste caso deste projeto, vamos ter a vossa colaboração da parte técnica, não é? Claro. E que nos vai permitir depois também concretizar, ter as peças concretizadas no espaço público, e só assim que faria sentido, não é? Porque vocês também têm essa capacidade e o conhecimento para, portanto, materializar as ideias tecnologicamente e depois, obviamente, agora, aqui de dentro há todo um trabalho efetivo e já houve uma interação, inclusive. Amanhã vamos estar no espaço, portanto, isto não é só o processo, é um processo na prática que começa por conhecimento teórico, depois há que perceber a tecnologia e o parceiro, portanto, o parceiro dirige-se, neste caso a IT People teve nas duas minhas turmas a explicar como é que desenvolvia a tecnologia, dar alguns exemplos já de projetos implementados. Amanhã vamos ver o espaço real ali no Museu das Comunicações com o qual vai ser feito o projeto, e só assim é que é possível esta colaboração e que de certeza vai haver muitas dúvidas, claramente, não é? Claro que sim. E, portanto, o projeto da área de educação para nós é exatamente isso, é o desafio. Agora, há um outro lado que eu acho que é também expectante que decorra, é a própria forma como os conteúdos são lecionados. Ou seja, eu ainda quero ser viva para ver conteúdos lecionados de outra forma e com o suporte da tecnologia. Eu cresci com a geração um bocadinho, acompanhei a geração que introduziu Magalhães e depois eu estava dentro da sala de aula, não é? E eu agora estou expectante para que haja, portanto... Ponto para o 3D, não é? Ponto para o 3D, exatamente. Para mim é expectante que seja a próxima passagem para isso. E, portanto, como é óbvio, depois vai-se refletir na academia. Claro que sim, mesmo em termos, estamos a falar de um curso que é Interface Design, não é? A partir do momento em que toda a minha interface seja 3D, ou seja, que já não precisar de tablets, que seja tudo através de óculos, ou mesmo hologramas 3D no meu espaço, esta parte da interface vai mudar completamente. Porque eu vou ter que me habituar a agarrar em conteúdo, em clicar em conteúdo que não existe lá, não é? Portanto, o desafio vai ser de que forma que iremos pensar a experiência do ensino. A experiência do ensino. Enquanto nós começamos, eu comecei a estudar com um ensino em que o professor sentava, falava, não é? Nós tirávamos apontamentos, de repente os apontamentos passam a estar digitais, não é? Passamos a ter o nosso laptop ou portanto, um tablet dentro da sala de aula e às tantas, estou a imaginar numa aula de projeto, nós podemos interagir diretamente com o conteúdo que estamos a construir, não é? Portanto, eu penso que essa dimensão não deve estar muito longe, Estamos numa ótica mais imobiliária, arquitetónica, numa aula em que temos uma turma toda a colaborar no mesmo modelo 3D que está visível para todos, por exemplo. Há algo mais básico do género como ver uma galáxia em 3D, não é? Como é que é o nosso sistema solar e de facto a turma toda está a assistir ao mesmo tempo à galáxia e ao sistema solar em 3D no meio da sala. Acho que muda completamente. E o outro desafio que está inerente a isto é porque, vamos supor, esta ideia que nós estamos aqui a conversar, estamos a relacionar o design de produto no meio do espaço, mas obviamente que há um contexto de interação e da própria criação da experiência, e isso é fundamental que haja a articulação entre as várias áreas, do lado do mesmo domínio científico, que é o design, mas há que ter a articulação das várias áreas para que o todo se consiga concretizar, não é? Porque não estou em querer com um designer de produto que não tenha aqui uma ponte com um designer de experiência do utilizador, consiga fazer por si só, portanto, criar a própria experiência, uma experiência imersiva do conteúdo, através do enquadramento de uma sala de aula, que é para depois ser implementado no espaço real. Tenho as minhas sérias dúvidas que isso possa acontecer. Então, aí entra o papel do designer e da criatividade, que sendo o templo da criatividade, que é algo que nós prezamos muito, tem que ter a criatividade para fazer com que isso seja possível, que seja possível de uma forma que funcione e que seja sempre interessante e que acenda nas pessoas um interesse em
interagir com um objeto, participar de uma aula, aprender de formas diferentes, né? E criar a forma disso, criatividade é fundamental. E isso é o que nós prezamos aqui. E curiosamente, aqui dentro da instituição, nós já estamos a fazer esse cuidado das equipas multidisciplinares. Como vocês podem ver aqui atrás, está a decorrer, portanto, uma interação entre a licenciatura global de design e a licenciatura global de jogos, durante um semestre inteiro. E, portanto, essa é para a criação de uma experiência de gaming. E, portanto, essa interação, no nosso mindset, no ano curricularmente já está pensado, e no nosso mindset também já está a ser portanto, encaminhado. Como é óbvio, estamos a falar de um jogo, quem me diz a mim de hoje para amanhã com uns HoloLens não se possa fazer também uma articulação entre as várias licenciaturas, não é? Porque nós temos aqui outras áreas científicas e até isto era interessante, por exemplo, trabalhar do ponto de vista da marca, do branding, não é? Porque os conteúdos digitais é uma grande preocupação das marcas atualmente. Temos aqui, inclusive, o exemplo que nos trouxeste do Pepsi Max, não é? Pepsi Max, não é? E a quinta season 5 do Walking Dead, não é? As marcas estão sempre muito preocupadas estão cada vez mais preocupadas com a questão da experiência, porque o produto em si, nomeadamente no caso da Pepsi e no caso do Walking Dead, já é claramente conhecido, mas tem que se criar o fator wow, não é? Não sei se viram que foi semana passada que se tornou-se viral, o que o Burger King fez, foi uma empresa brasileira que criou e fizeram uma campanha espetacular nos Estados Unidos, através da aplicação do Burger King. Eu aponto para qualquer cartaz, flyer, quer que seja, dos concorrentes, McDonald's, etc. O anúncio deles pega fogo, é substituído pelo anúncio do Burger King e ganha um Whopper grátis. Mas é no mínimo interessante. Isso é interessante. Uma campanha espetacular que correu muito, porque rapidamente se tornou viral. A forma como lá está, e foi através da aumentada que isto foi possível, não é? E é literalmente eu queimar depois temos que perceber aqui um bocadinho o valor da marca e aquilo que a marca quer passar. Isto é, o Burger King é feito sobre um flame grill, certo? Portanto, a ideia era mesmo essa, queimar os concorrentes porque eles não usam flame grill enquanto nós usamos. Também há esse contexto, não tem que denegrir a própria marca, mas sim o contexto, não é? A proposta estratégica que está por trás. É perceber como é que a realidade aumentada pode passar o valor e a comunicação que a marca de facto quer passar. E cá em Portugal, curiosamente, eu acho que isso já está a acontecer, nomeadamente a nível de festivais. Exatamente. Os festivais é onde eu sinto que pelo menos está-se a dar os passos largos, não é? E isto até depois chegar a outros meios, eu penso que vai ser relativamente rápido. E nós estamos preparados para isso.